Nosso Deus é maravilhoso, nós temos uma palavra para abençoar a sua vida nesta noite. Domingo passado nós ministramos sobre compreendendo os sofrimentos, no domingo passado, e eu entendi que nós deveríamos estender mais um pouco esse assunto e também falar sobre esse assunto hoje. E hoje eu quero falar não mais sobre compreendendo o sofrimento, mas falar sobre um outro aspecto ligado ao sofrimento. Vamos falar hoje sobre que o sofrimento ele é passageiro, mas a glória é permanente. Quantos podem dizer amém? Repitam comigo: o sofrimento é passageiro, mas a glória é permanente. Abra comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 8. No decorrer do culto teremos uma homenagem para os pais. E lá embaixo vai ter também, aliás, no hall aí da saída, uma lembrancinha para todos vocês que são pais. Vocês podem passar lá depois e vai ser entregue a lembrancinha para todos os pais. Romanos capítulo 8, versículo 18. Tem um tema aí, tá, Davi? O Vitor. Romanos 8, 18 está escrito: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quantos podem dizer graças a Deus? Irmãos, olha que versículo poderoso. Ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quem escreveu Romanos foi o apóstolo Paulo. E se tem uma pessoa que sofreu nesta vida, foi o apóstolo Paulo. Então era um homem que sabia muito bem o que era o sofrimento. Sim ou não, igreja? Paulo sabia muito bem. Mas Paulo, ele não olhava apenas para os seus dias de tristeza e dor, como se ali fosse o ponto final da sua vida. Ele também entendia e olhava que um tempo de glória também iria se estabelecer sobre a vida dele. Amém, queridos? E eu quero que você também tenha essa leitura na sua vida. Eu quero que você também tenha essa leitura na sua vida de que, por mais difícil que seja os dias que você tem passado, dias melhores virão. Amém? E essa pessoa que vos fala também é alguém que já passou por muitos tempos de sofrimento na minha caminhada. A bem da verdade, desde a minha infância, eu já enfrentei muitos sofrimentos na minha vida, por questões de família, dificuldades, depois quanto jovem, adulto, na vida ministerial, em tantos e tantas adversidades que eu já passei por sofrimento. E quando a gente fala sobre sofrimento, nós passamos às vezes por algum tipo de sofrimento que parece que ele nunca vai ter fim. Foi assim? Você já passou por algum sofrimento assim? Parece que é aquela coisa prolongada, e às vezes você pensa que vai acabar naquela semana, não acaba naquela semana. Você pensa que vai acabar naquele mês, não acaba naquele mês. Você pensa que vai acabar naquele ano, e não acaba naquele ano. Não é assim? Talvez você esteja passando por algum tipo de sofrimento que já se arrasta há muito tempo na sua vida.
quando a gente está passando por esses sofrimentos na vida, a nossa mente ela é bombardeada com todo tipo de pensamentos. É ou não é verdade? Às vezes a gente é tão atormentado com pensamentos ruins, que até quando dormimos, quando conseguimos dormir, porque às vezes o sono falta, ainda sonhamos com o sofrimento. Você já passou por isso? E até quando você dorme, você acaba sonhando com coisas ruins. Às vezes não é nem propriamente aquilo que você está passando, mas é uma bagunça de sonhos, de mistura, que você às vezes acorda como se tivesse trabalhado a noite inteira. Como se não estivesse descansado absolutamente nada. Eu sei o que é isso. Como se não bastasse os pensamentos ruins, que muitas vezes tentam atormentar a nossa mente, quando estamos passando por esses sofrimentos, ainda tem as vozes de pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes elas não compreendem o que estamos passando, e ao invés de nos ajudar, pelo menos com palavras, não é verdade? Acabam muitas vezes trazendo condenação, às vezes acabam trazendo vozes de dúvida, às vezes até de incredulidade, às vezes até questionando a autenticidade da sua fé em quem? Em Deus. Tipo assim, mas se você serve a Deus, como é que Deus permitiu você passar por isso? Não é verdade? E aí há vozes até, pessoas que às vezes não têm uma palavra de ânimo para nos dar, mas são afiadas para nos acusar e nos condenar. Às vezes são pessoas de fora, que é até mais fácil da gente lidar, porque é uma convivência por pouco tempo, mas é muito difícil quando essas vozes estão dentro de casa. Porque quando você pensa que você se vira para um lado, se vira para outro, não tem como fugir, sempre às vezes tem uma voz de quê? De condenação. E às vezes o sofrimento é porque tomamos uma decisão errada, como nós falamos aqui na ministração passada, e agora que reconhecemos que a decisão foi errada, nós estamos agora no caminho certo, e essas pessoas que estão à nossa volta ainda ficam o quê? Nos criticando por causa do sofrimento da decisão que errada, mas elas nada fazem para nos ajudar. Então, se você está passando por algum tipo de sofrimento, você vai entender hoje como é que você deve lidar com esses pensamentos, com essas vozes, com as adversidades em si. E se você de repente não está passando por nenhum tipo de sofrimento, você vai pelo menos ter um pouco de empatia com aquelas pessoas que você estiver convivendo com elas e elas estiverem passando por algum sofrimento. Porque muitas vezes as pessoas estão sofrendo, às vezes até errado, mas elas precisam de misericórdia. Sim ou não, irmãos? O pastor Val que me ensinou algo, o pastor Val Kemelli é o nosso pastor, para quem não conhece, do Rio de Janeiro, vai estar com a gente aqui em dezembro, no aniversário da igreja. Aliás, esse ano vamos antecipar o aniversário para novembro. E ele disse bem assim uma vez, fazendo citação a um ditado chinês, que o ditado chinês diz bem assim: me ame quando eu menos merecer, porque vai ser quando eu mais vou precisar. Me ame quando eu menos merecer, porque vai ser quando eu mais vou o quê? Precisar. Preste atenção. Às vezes, a gente convive com pessoas que erram. Erram até com a gente. Mas nós precisamos ter o que, irmãos? Amor e misericórdia. Repita comigo: amor e misericórdia. Sabe o que disse Jesus ao se deparar com essas pessoas quando estivesse sofrendo assim?
Ele disse praticamente aquilo que o ditado chinês diz, e ele diz bem assim: não se pode esmagar a cana quebrada. Não se pode apagar o pavio que já está fumegando, que já está quase o quê? Se apagando. Tipo assim, não adiante o processo. Não esmague a cana quebrada, ou seja, a pessoa já está todo quebrado e você ainda mais vai esmagar com o quê? Com palavras. E nós vamos ver isso hoje na ministração da palavra de Deus. Sabia que você pode ser uma voz de esperança para alguém que está sofrendo? Vamos pode dizer amém? Você pode ser um apoio para alguém que estiver passando por um tempo difícil? Ou se você estiver passando por um tempo difícil de sofrimento, me respondam, é ou não é muito bom receber ajuda? Sim ou não? É ou não é muito bom você saber que tem pessoas que se importam com você? É ou não é muito bom? É muito bom. Então nós temos que olhar que muitas vezes nós precisamos entender que esses pensamentos, eles vão vir em nossa mente, com toda a força. E há um ditado popular que diz assim, que ninguém pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas você pode evitar que ele construa o quê? Um ninho. É inevitável que pensamentos ruins venham sobre a sua mente em tempos de sofrimento. É inevitável. Agora, se você se deixar levar por esses pensamentos ruins, se você absorver as críticas das pessoas que estão à sua volta, se você der ouvidos para aquilo que as pessoas estão dizendo, infelizmente você vai naufragar. E se você naufragar, a glória de Deus, que poderia se revelar em sua vida, a transformação que poderia acontecer na sua vida, ela não acontecerá. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é respeitar as nossas escolhas e as nossas decisões. Então, se você decidir dar ouvidos aos pensamentos ruins, se você decidir ouvir as vozes, ou aceitar como um fato decisivo para a sua vida, que essa tribulação que você está passando nunca mais vai acabar, você realmente não vai sair delas. Eu, às vezes, atendo pessoas na minha vida pastoral, e quando eu as atendo, e às vezes acompanhando o sofrimento delas, elas dizem bem assim para mim: ah, pastor, e esse sofrimento na minha vida que nunca acaba? Aí eu falei assim: olha, antes de continuar nossa conversa, vamos corrigir essa confissão. Então não diga assim, esse sofrimento que eu estou passando, ele nunca acaba, porque se você continuar afirmando isso, ele nunca vai acabar. Você pode falar bem assim, esse sofrimento que eu estou passando, ele ainda não acabou, mas uma hora ele vai o quê? Acabar. E até que ele acabe, eu preciso da graça de Deus. Quantos podem dizer amém? Então é uma perspectiva diferente. E aí eu alinho os pensamentos da pessoa, alinho a confissão dela, digo, agora vamos continuar o aconselhamento. Porque senão de nada adianta eu falar, e ela continuar pensando errado, falando errado e agindo o quê? Errado. Ela vai continuar e ela vai naufragar. A Bíblia não ignora os sofrimentos, mas a palavra de Deus sempre aponta para uma glória maior no pós-sofrimento. Quantos podem dizer amém? Repita comigo, diga: a Bíblia não ignora os sofrimentos. Diga, mas ela sempre aponta para uma glória maior pós-sofrimento. Por favor, Vitor, coloque aí 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Vamos ler juntos.
Paulo diz bem assim, diga mais uma vez, Paulo, aquele homem que passou por muitos o quê? Sofrimentos. Ele diz, por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, não nós, nos desgastemos, e interiormente estamos sendo o que, irmãos? Renovados, dia após dia. Tipo assim, o sofrimento está a nos desgastar. Não é assim? O sofrimento desgasta ou não desgasta, irmãos? Desgasta emocionalmente, não é assim? Desgasta aquela coisa, você tem que estar lidando sempre com a mesma coisa. Mas ele diz bem assim, mas interiormente estamos sendo o que, irmãos? Renovados. E ele diz, dia após dia. Esse renovo não é um renovo automático. Esse renovo é quando estamos bebendo da fonte espiritual que é Deus. Próximo versículo. Por isso, pois os nossos, o que, irmãos? Sofrimentos leves e o que, irmãos? E momentâneos. Momentâneos é o que, irmãos? Passageiros. Agora, olha o que Paulo considera os sofrimentos, o que, irmãos? Leves. Por que Paulo considera os sofrimentos leves? Será que ele estava assim, sendo um pouco insensível? Porque às vezes o sofrimento é assim, só quem está passando por algum sofrimento sabe mensurar a sua dor, não é assim? Eu não sei mensurar a sua dor, eu posso entender a sua dor. Eu já passei por duas adversidades difíceis na minha vida. Eu perdi o meu pai quando ele tinha 60 anos de idade e perdi a minha irmã com 46 anos de idade. Então eu sei o que é perder um pai e a dor de perder o quê? Uma irmã, alguém muito próximo. Mas mesmo eu tendo perdido um pai e uma irmã, eu não posso mensurar a dor que você às vezes possa sentir ao perder também um ente querido, não é assim? Porque cada um tem um nível de que, irmãos? De apego, de relação, de tudo mais. Então não é porque eu reagi de uma forma quando eu perdi o meu pai ou a minha irmã, que eu espero que você venha agir da mesma maneira quando você estiver ou se estiver passando por algum tipo de quê? De luto. Porque cada pessoa reage de uma maneira, o que, irmãos? Diferente. E aí volta para aquela história, quando a gente não compreende a dor do outro, a gente acaba sendo insensível. E se você vê que a pessoa está de repente reagindo de alguma forma naquele sofrimento, e você passou por um sofrimento similar, mas você não reagia dessa forma, ainda que você espere que essa pessoa tenha uma atitude talvez de fé maior do que a sua, se você considera que é uma questão de fé, mesmo assim, você precisa respeitar a dor do outro. Porque cada ser humano reage de uma maneira diferente. Então Paulo considerava que por mais que sofrida que fosse a sua vida, eles eram momentâneos, eles eram leves. Por que Paulo considerava leve? Porque ele considerava como máximo o sofrimento que Cristo havia, o que, irmãos? Passado. Então quando Paulo comparava com aquilo que Cristo havia passado, ele dizia assim, os meus são leves, porque difícil mesmo foi aquilo que Jesus o que? Passou. Mas ele também diz que os sofrimentos, eles são momentâneos. Então aí é onde temos algo em comum. Nós temos que enxergar que todo sofrimento, ele é o que, irmãos? Passageiro. É momentâneo. Repita comigo. Todo sofrimento é momentâneo. É passageiro. E diz bem assim, que eles produzem para nós uma glória, que, irmãos? Eterna, que pesa mais do que todos eles. Ele produz uma glória eterna. O que é essa glória eterna? É porque ao final, quando você passar pelo sofrimento, você vai enxergar Deus como nunca antes. Quantos podem dizer amém? As pessoas que estão à sua volta, elas vão enxergar Deus também em meio de tudo aquilo que você passou.
E tudo aquilo que você passou, todo sofrimento que você enfrentou, a fé que você esteve, como você saiu daquela condição, só vai restar um lindo testemunho para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Diga comigo, diga, grande é o testemunho que vai ser extraído da minha vida. Amém? E aí é onde muitas vezes a gente entende que aquilo que a gente passa realmente está sendo produzido em nós algo muito maior. Versículo 18, Vitor. Aí ele diz, assim, fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, naquilo que não se vê. Não naquilo que não se vê, mas no que pode se que o irmão se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é o que, irmãos, é eterno. Quem é eterno? Jesus. Então, em meio ao sofrimento, você não pode colocar os olhos no sofrimento em si. Nós temos que colocar os olhos em que, irmãos? Em Jesus. Amém? Não é que a gente ignora o sofrimento. Não é que a gente não vai sentir a dor. Mas nós temos que colocar os olhos em quem? Em Jesus. Porque se você ficar o tempo todo pensando no sofrimento, atentando para o sofrimento, a situação só vai o que, irmãos? Piorar. Mas se você olhar para Jesus, e foi isso que o apóstolo Paulo o quê? Fez. E quando o apóstolo Paulo olha para Jesus, aí ele considera então que os seus sofrimentos são o que, irmãos? São leves. Você vai dizer assim, meu Deus, eu sei que essa situação na minha vida, ela vai o quê? Ela vai acabar. Porque eterno mesmo é só o quê? É só Jesus. Quantos podem dizer amém? Então, nós temos que ter esse olhar de fé. Esse olhar de fé. E eu quero falar sobre um personagem agora, depois eu vou falar sobre o outro. 2 personagens apenas hoje. Mas o primeiro personagem que eu quero falar é sobre um homem chamado Jairo, na Bíblia. Jairo estava enfrentando um sofrimento. E quando esse sofrimento se abate sobre a vida de Jairo, ele precisou tomar uma decisão. E vocês vão entender que não foi uma decisão que, irmãos, fácil. Prestem bem atenção. Abra comigo sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículos 21, 22 e 23. Todos encontraram? Marcos capítulo 5, versículos 21 a 23. Quer botar aí, Vitor, para a gente ler juntos? Quando Jesus voltou do barco para a outra margem, ele havia libertado o gadareno, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do lago, tipo assim, mal acabou de desembarcar, de descer, o que acontece? Então chegou ali um dos líderes ou dirigentes da sinagoga, chamado o quê? Jairo. Vendo Jesus, ele fez o que, irmãos? Prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente. Olha, pelo que ele estava implorando, a minha filhinha está o que, irmãos? Morrendo. Vem, por favor, e impõe as suas mãos sobre as suas mãos nela, para que ela seja o que, irmãos? Curada e viva, ou tipo assim,
não morra. Agora, olhem para cá. Essa situação era uma situação fácil ou difícil para Jairo? Difícil. A sua filha tinha quantos anos de idade? 10. Qual a idade de Raíssa, Robert? 6. Pouquinho mais velha do que Raíssa, 10 anos. Brunessa tem quantos? 12. Mais nova do que Brunessa. 10 anos. A garota, de repente, adoece. E aqui nós podemos ver que não era uma doença que poderia se pensar que seria algo que iria passar rápido, porque Jairo estava o que, irmãos? Aflito. Ele estava muito aflito e ele disse: venha, porque ela está o que, irmãos? Morrendo. Nos dias de hoje, ela estaria nesse quadro aonde? Na UTI, sim ou não? Na UTI. Venha, a minha filha está onde? Na UTI. Ela está o quê? Morrendo. Agora, olha o que Jairo fez. Para as pessoas que estavam na sua casa, que não conheciam sobre Jesus, será que Jairo estava tomando a decisão certa em sair de perto da sua filha ou uma decisão errada? Para aquelas pessoas que estavam perto da família de Jairo, talvez para elas ele estava sendo um homem o quê? Insensível. Como é que você vai deixar a sua filha numa hora o quê? Numa hora dessas. Segundo, Jairo foi atrás de Jesus. E não atrás de quê, irmãos? De um médico. Alguém perguntou para ele, talvez: você vai para onde? Eu vou buscar Jesus. E qual deve ter sido a indagação dessas pessoas? E ele é médico por acaso? Não é verdade? E ele é médico por acaso? Não, ele não é médico. Ele é um curandeiro, é? Não. Eu ouvi falar que Jesus é o Filho de Deus. Eu ouvi falar que Jesus está o que, irmãos? Curando. Eu ouvi falar que Jesus, ele faz o quê? Milagres. Eu vou buscar quem? Jesus. Pergunto para vocês. Jairo, ele foi firme na sua fé em deixar de lado aquela circunstância e olhar para Jesus, sim ou não? Ele foi sábio em não se atentar àquelas vozes daquelas pessoas e seguir o seu coração, sim ou não? Sim. Escute bem. Para você construir uma história de fé e de milagres, você não pode ouvir as vozes de incredulidade que lhe cercam. Você não pode ouvir. Porque pessoas vão dizer bem assim: não dá certo, não vai dar certo, não dá certo, não faça, não tem mais jeito não faça isso não. As pessoas vão tentar sempre tirar você de quê? Da fé. E agora teria a outra questão. Jairo também não conhecia Jesus. Ele não conhecia o caráter de quem? De Jesus. Jesus poderia aceitar ir na sua casa ou não. Sim ou não? Sim. Jesus naquele dia poderia ter outros, pode voltar o texto, Vitor. Ele poderia ter outros planos. E falar: Jairo, hoje não. Mas Jesus fez o que, irmãos? Olha o que diz o texto. Continue, Vitor. Então Jesus fez o que, irmãos? Foi com ele. Diga comigo: graças a Deus. Jesus foi com ele. Escute bem.
Se você buscar ajuda em Jesus para acabar com o seu sofrimento, Ele vai se revelar para você. Se você persistir buscando Jesus na sua vida, o seu sofrimento vai acabar. Se você continuar firmado na fé, tenha certeza que Jesus vai fazer o seu milagre. Então Jesus foi com Jairo. Passado esses próximos versículos, que eu não quero ler porque entra uma outra história, entra a história daquela mulher que sofria com a hemorragia há quantos anos? 12 anos. E essa mulher, ela aparece no meio do caminho, conhecemos a história, ela toca em Jesus. E quando essa mulher toca em Jesus, acontece algo sobrenatural na vida dela. Ela foi o que, irmãos? Ela foi curada, milagrosamente, sim ou não? Sim, curada. E como essa mulher, ela já sofria há 12 anos, já havia procurado cura através de toda medicina, Jairo está presenciando este milagre. E como é que vocês acham que ficou a fé de Jairo agora, ao ver essa mulher, o que, irmãos? Curada. Ver essa mulher estancando aquela hemorragia. Como é que vocês acham que ficou naquele momento a fé de Jairo? Me responda. Ela deu um up? Sim ou não? Qual foi o pensamento que veio na mente de Jairo? Eu tomei a decisão certa. Eu fui buscar a ajuda da pessoa certa. Esta mulher padeceu na mão da medicina e a medicina nada o que? Pôde fazer. Se talvez ele fosse também buscar na medicina naquele momento, a medicina também não ia o que? Resolver. Então Jairo pensou, eu tomei a decisão certa. Eu quero que você saiba disso. A sua decisão, olhe para cá. Quero que você olhe para mim. A sua decisão em buscar Jesus é a decisão certa para você. Amém? Os milagres que estão acontecendo em torno de você e que ainda não aconteceu na sua vida são testemunhos para inspirar a sua fé. Quantos podem dizer amém? Nós já falamos aqui. O testemunho, ele não edifica a nossa fé. O testemunho traz o quê? Inspiração. Porque a nossa fé, ela é edificada quando a gente ouve o quê? A palavra de Deus. Mas o testemunho, ele traz o quê para nós? Inspiração. Um senso de confiança maior, sim ou não? Aí você fica, meu Deus, Deus fez na vida de fulano, Deus fez na vida de Beltrano, Deus fez para essa pessoa, Deus fez para essa outra, Ele vai fazer na minha vida. Eu vou continuar buscando, eu vou continuar servindo. Então isso trouxe para Jairo um volume muito grande, o quê? De alegria e felicidade. Agora, sabe o que acontece muitas vezes, quando a gente está assim celebrando, quando a gente está eufórico com uma notícia boa de alguém, quando a gente está se alegrando com o testemunho do outro, com as bênçãos, glória, daqui a pouco é a minha bênção, o meu sofrimento já está o quê? Acabando, aí de repente a coisa piora. Ou não acontece isso às vezes? Quando você pensa que vai ter aquele ponto de melhora, há um ponto o quê? Inverso. A situação o quê? Piora. Aí é a hora onde a sua fé, ela é o quê? Provada. Isso aconteceu com Jairo? Sim ou não? Versículo 35, Vitor, agora. Dá um salto aí. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de quem, irmãos? De Jairo, do líder da sinagoga, e disseram, a tua filha morreu.
E essa notícia, irmão, agora? Hã? E essa notícia agora? Estremeceu a vida de Jairo ou não? Sim, ele era pai. E a sua filha tinha quantos anos? 10 anos. E para piorar, tem aquela questão ainda que as pessoas dizem, não é? Dizem que normalmente a filha tem mais apego com quem? Com o pai. Geralmente, não é assim? O filho mais apegado com a mãe, e eu tenho duas bênçãos, eu posso testemunhar isso, não é? E normalmente a filha mais apegada com quem? Com o pai. E ali estava o que, irmãos? Jairo agora, diante de uma situação que tinha o que? Se agravado. E as pessoas foram rápidas, as pessoas nem esperaram que Jesus chegasse, já foram logo correr para dar notícia o quê? A notícia ruim. Não é assim notícia ruim, irmãos? As pessoas correm para dar notícia ruim, não é? Às vezes nem espera a gente, às vezes, não é? Descansar, às vezes nem prepara o terreno, já dá o quê? A notícia. Olha que Jesus estava cercado por uma multidão. Foi difícil para aquela mulher chegar até ele, não foi ou não foi? Talvez enquanto a mulher de um lado estava tentando chegar a Jesus, esses infelizes também estavam tentando do outro. Não, a gente tem que chegar logo lá, tem que chegar logo. E pede licença, empurra um, empurra outro. Agora, para que pressa para dar uma notícia ruim? Não é verdade? Para que pressa para dar uma notícia ruim? Mas tem gente que é assim, para dar uma notícia ruim é o quê? Não, tem que dizer logo, não é assim. E então, chega a notícia ruim para Jairo. Só que o pior não foi a notícia que eles deram. Porque até aí, mesmo eles sendo, digamos assim, insensíveis, apressados, não é? Eles poderiam chamar Jairo à parte, não é? Jairo, vem cá, rapaz, ó, notícia ruim para lhe dar. Rapaz, a menina está muito ruim. E, infelizmente, ela faleceu. Já disseram no meio do tumulto. E não falaram baixinho, não. Jesus também escutou. Jesus também ouviu. Então já falaram assim, sem nenhuma, o que, irmãos? Sensibilidade. E o pior do que isso, não foi só o que eles disseram, foi a opinião que eles deram. Porque relatar a morte da menina, tudo bem entre aspas, mediante o que eu considerei. Agora, eles emitiram uma opinião. Qual foi a opinião? Porque ainda faz o quê? Incomodas o mestre. Preste bem atenção. Lembre que eu disse bem assim. Pensamentos ruins, todos nós o que, irmãos? Vai vir na nossa mente. E vozes o quê? De pessoas para darem o que, irmãos? Opinião contrária àquilo que Deus está o quê? Construindo. Eles não deveriam dar essa opinião. Eles deveriam perguntar assim, pelo menos perguntar, Jairo, e agora? O que é que você vai o quê? Fazer? Não seria o coerente? Jairo, e agora? Você vai fazer o quê? Eles não perguntaram. Eles deram o quê? Uma opinião. Escute bem. Guarde o seu coração de opiniões de pessoas que não tem nada a ver com a fé que você está construindo. Amém? Jairo agora tinha que mais uma vez tomar o quê? Uma decisão. Deixar que aquela notícia de morte descesse para onde? Para o seu coração. Tomasse toda a sua mente, aquele cenário da filha morta, já sepultando e pensando nos afazeres para sepultar sua filha, e ele então falar para Jesus, Jesus, realmente não é necessário mais que você vá à minha casa, não é preciso mais que você venha comigo, porque a minha filha já o quê? Já morreu. Jesus, percebendo o que Jairo estava enfrentando por dentro, olha o que ele disse, próximo versículo. Jesus, porém, fez o que, irmãos? Ignorou essa o que? Notícia.
Jesus ignorou, mas só o fato dele ignorar não era o que, irmãos? Não era tudo. Não era tudo. Quem deveria fazer isso mesmo era quem? Era Jairo, certo? Jesus, como estava envolvido no milagre, ele ignorou porque ele estava disposto a continuar indo para a casa de quem? De Jairo. Mas a decisão do milagre estava sobre quem? Sobre Jairo. Porque como ela tinha 10 anos, era ele quem exercia a fé sobre ela. E ele então diz para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Quantos podem dizer amém? Diga para quem está ao seu lado: não tenha medo, apenas creia. Amém? Não tenha medo, apenas creia. Agora, quando Jesus libera essa palavra, aqueles pensamentos que estavam dominando, tentando entrar na mente de quem? De Jairo, são o que, irmãos? São dissipados. O medo não entra no seu coração. Isso é muito importante. Porque as pessoas às vezes estão sofrendo e elas começam a ter o que, irmãos? Medo. Se é com a questão de saúde, medo de morrer. Se é com a questão financeira, medo de fazer o quê? De ficar falido, quebrado, desempregado, endividado, perder a casa, perder os bens e perder tudo. Se é com casamento, com família, ter medo da família acabar e nunca mais ter o quê? Uma restauração. Então Jairo tinha que tomar uma decisão. Não tenha medo, mas creia. Próximo versículo. Então, olha o que ele fez. Não deixou ninguém segui-lo, senão que, irmãos, Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então, aqui, Jesus agora, que estava cercado pelos seus discípulos, pelaquela multidão, por aqueles amigos que vieram da casa de Jairo, disse agora aqui, ó, quero mais ninguém me seguindo não. Agora só esses 3 comigo. Vamos para onde? Para a casa de Jairo. Próximo versículo. Próximo, Vitor. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu que, irmãos, um alvoroço, com gente chorando e se lamentando, que, irmãos, em alta voz. É típico de morte, quando é uma morte assim, prematura, não é aquele desespero, aquela agonia, aquela coisa toda, aquele descontrole, aquela coisa toda. Ele foi uma criança, né? E eles, todo mundo olhando pela ótica, irmãos, natural. Então, olha que cena, olha que cenário. Próximo versículo. Então, entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela o que, irmãos? Ela dorme. E agora? A pergunta para vocês: a criança estava de fato morta ou dormindo? Ela estava morta de fato ou estava dormindo? De fato ela estava o quê? Morta. Mas por que Jesus disse que ela estava o quê? Dormindo? E que não ela estava o quê? Que não estava o quê? Morta. Porque ele estava liberando uma palavra de quê, irmãos? De fé sobre aquela circunstância. E as pessoas, às vezes, elas, ao invés de liberarem palavras de fé sobre a circunstância que elas enfrentam, elas liberam palavras de quê? De morte. E dizem até assim: é porque eu sou realista mesmo. Não é assim? Eu sou realista mesmo. Mas a palavra nos chama para ser pessoas realistas ou pessoas de fé. E o que é a fé? A certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. Então, quando você não vê, mas você o quê? Crê. E nós temos que falar aquilo que estamos vendo ou aquilo que estamos o quê? Crendo. Aquilo que estamos crendo.
E ele então diz, ela não está morta, ela apenas o quê? Dorme. Agora, olhe qual foi a reação das pessoas ao ouvir essa frase de Jesus. Continua, Vitor. Todos começaram a fazer o que, irmãos? A rir dele. Diga, misericórdia. Está preparado para saber que pessoas vão rir da sua fé? Quando você começar a falar do que Deus está fazendo e vai fazer, diz assim, tá, quero ver, vai muito, viu? Eu quero ver, né? Mas tem um ditado que diz o quê? Quem ri por último, ri melhor. Amém? Então você guarda o seu coração. Eles riram, zombaram. Ele, porém, ordenou que o que, irmãos? Que saíssem. Por que ele mandou que essas pessoas saíssem? Por que ele não fez ali um milagre assim, à vista de todo mundo? Porque Jesus não é exibido, irmãos. E ali iria operar uma atmosfera de que, irmãos? De incredulidade. Que iria operar contra o poder de quê? De Deus. Por isso, então, que ele já liberou, já despachou a multidão lá atrás. Já agora chega em casa, bota para correr essa outra galera, um monte de incrédulos. E continuou agora com quem só? Então fez o que, irmãos? Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, os três, não foi? Pedro, Tiago e João, somente os três, e entrou onde se encontrava a criança, próximo versículo. Tomando-a pela mão, ele o que? Disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, faça o que, irmãos? Levante-se. Ele tratou aquela menina como uma morta ou como alguém que estava dormindo? Dormindo. Jesus, quando a viu ali, no seu corpo frio, quando viu aquela criança gelada, sem cor, completamente, visivelmente o que? Morta, ele continuou tratando ela como alguém que estava o que? Dormindo. Isso é o que, irmãos? É a fé. Diga comigo, diga, eu vou continuar, diga, andando em fé, ainda que as circunstâncias digam o contrário. E aí ordenou a você, levante-se. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu, irmãos? Próximo, Vitor. Imediatamente, a menina que tinha 12, não 10, como eu havia dito, 12 anos de idade, já de promessa, levantou-se e começou o que, irmãos? A andar. E isso deixou o que, irmãos? Admirados. Próximo. Ele deu ordens expressas para que não dissesse para ninguém e a mandou que desse alguma coisa para ela, o que, irmãos? Comer. Diga comigo, o sofrimento terminou em glória. E assim vai ser com você. Todo sofrimento em sua vida, ele vai acabar em glória. Quantos podem dizer amém? Não se desespere. Não dê atenção às vozes de incredulidade que lhe cercam. Não continue dando reverb aos pensamentos da sua mente. Continue firme na sua fé. E você vai ver a glória de Deus se manifestar em sua vida. E o sofrimento que você está passando vai se converter em um grande testemunho de glória para a glória de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.